nesse momento, silenciar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando sentir o ambiente, a calma, a quietude que paira nesse ambiente. Nesse instante, procurar sentir a aproximação de nosso anjo de guarda, nos acalentando num abraço amigo, carinhoso, e nós, totalmente com o nosso corpo físico relaxado, vamos mentalizar o horizonte iluminante. E bem no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida, lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é por amor, por a bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim Ele chama, Ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para molograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos, irmãos de ideais cristãos, o momento é hoje, agora. Praticar mais o amor da caridade, fazendo bem sem olhar a quem. Agindo assim, vamos fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós, junto ao Pai Celestial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga Lilian, que vai proferir a palestra desta manhã de domingo. Bom dia a todos. Bom dia. O tema que eu escolhi para esta manhã é o tema Família, a Escola da Alma. Para nós iniciarmos, vamos lembrar de quando nós éramos estudantes. Nós, como estudantes, nós íamos à escola. Todo mundo que a escola tinha uma professora ou um professor. Todos devem lembrar de muitos, inclusive, que ficaram marcados na nossa memória. Na escola da vida, ou seja, no planeta Terra, nós tivemos, há mais de 2000 anos atrás, um professor de nome Jesus. Este professor deixou vários ensinos que até hoje está aí para a nossa compreensão, para que nós possamos compreender, estudar e praticar aquilo que ele deixou como ensino. Inclusive, no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade qual que é o maior modelo que a humanidade pode ter. E eles respondem: Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso grande professor, o maior modelo que a humanidade tem para seguir. E aí, dentro da escola, nós também temos algumas outras situações. Por exemplo, alguns alunos extremamente responsáveis, que quando tem tarefa faz as tarefas, quando tem prova estuda para fazer essas provas, e outros que estão ali, estão conversando, andando, fazendo arte, e as professoras sempre tentando orientar: faça o certo, estude para a prova, faça a tarefa.
E na nossa escola da vida, nós também observamos pessoas extremamente compreensivas em relação às posturas, às questões que nós temos que vivenciar diante da nossa realidade, ou seja, o diálogo, a tentativa de aprender a perdoar, a tentativa de manter ali uma casa harmoniosa, uma família dentro de toda uma harmonia, como nós aprendemos com Jesus. Enquanto isso, pessoas que brincam com a vida, simplesmente usam drogas, roubam, cometem alguns latrocínios. Então, diante da escola, nós vamos ter todos os tipos de estudantes. E na escola da vida, diversos tipos de pessoas também. E o fundamental, antigamente, todo mundo tinha que fazer provas para passar de ano. Quem não conseguia uma boa nota, várias notas somadas, infelizmente o aluno reprovava. Na escola terrena, nós também podemos perder existências. Nós também podemos não subir os degraus evolutivos. Não tem como nós retornarmos e sermos pior do que nós somos. Mas nós podemos cometer situações as quais podemos perder a nossa existência. É o que eu sempre digo nas palestras: ninguém nasce para ser um assassino. A pessoa tem dentro dela o livre-arbítrio, a escolha de tentar ser melhor a cada dia. E se de repente não consegue ser, se perde diante daquilo que traz dentro da alma, seja uma agressividade, algum tipo de dificuldade, pode cometer sim um assassinato, pode se embrenhar pelo lado que não é correto e que não foi ensinado pela espiritualidade para nós. Só que aí nós temos uma grande questão. Qual que é o lugar onde nós ficamos mais tempo? É justamente na nossa família. Ah, não, é lá no meu emprego. Você vai trabalhar 8 horas, às vezes 12 horas. Mas sempre você vai ter um dia de folga e sempre o momento em que você está na sua casa, você estará com a sua família. A espiritualidade, na verdade, já nos insere dentro da nossa família para determinados tipos de propósitos. E esses propósitos são justamente as situações que nós necessitamos para o nosso crescimento. É a mesma coisa de uma professora escrever todo o seu plano anual de aula. Tudo aquilo é o que ela deseja que os alunos consigam aprender para que chegue no outro ano ele continuar crescendo, ele continuar aprendendo. A grande diferença é que muitas pessoas, diante desses propósitos dentro da família, conseguem aprender. E outros, infelizmente, se perdem. E hoje nós vamos falar justamente o porquê nós nos perdemos. Porque se nós temos propósitos, quais são esses propósitos? E por que a gente se perde? E como fazer para não se perder? São 4 propósitos e eu vou explicar de uma forma bem ilustrativa, para que a gente não fique muito na teoria, porque muitas vezes o exemplo ensina mais do que nós ficarmos falando. E é por isso que Jesus sempre trazia parábolas para que a gente conseguisse de uma forma ilustrativa compreender determinados pontos. Só que muitas vezes tem vários pontos que a gente ainda não compreendeu. Eu começo pelo primeiro propósito da família. Se nós formos observar lá no Livro dos Espíritos, qual é o motivo das pessoas se reunirem em família? Lá vem a grande resposta: educação moral para os filhos e um grande crescimento mútuo. E aqueles que não passarem educação moral para os filhos serão considerados pecadores. Na verdade, os pecadores são aqueles que não conseguem tirar a boa nota na escola. Automaticamente, quando falamos de educação moral, estamos falando
do quê? Daquilo que nós podemos passar de melhor. Só que nós só podemos passar situações boas se nós temos dentro de nós situações boas para passar. Então aí vamos para uma história, e essa história é verídica e até me comoveu um pouco. Porque muitas vezes nós pensamos assim, os pais têm que estar sempre melhores do que os filhos. Só que muitas vezes nós vamos observar filhos de um preparo melhor do que os próprios pais. E essa história traz justamente isso. Eu sou psicóloga e eu trabalho todos os dias no período da manhã em uma cidade vizinha, Catanduva, há 18 anos como psicólogo escolar. Eu não faço atendimento clínico. O psicólogo escolar, ele tem que trabalhar com todo mundo que trabalha dentro da escola. Orientações, triagens, testes, uma infinidade de situações. Em determinado momento, chega uma garota e todos me conhecem. Desde pequenininhos, eles não vão me vendo, conversando com eles. E chega uma moça de 15 anos. Ela fala assim, eu preciso conversar com você. Eu quero te contar um fato. E aí ela começa. Olha, sabe a fulana da classe? Sei. Então, essa fulana estava ali conversando junto com a gente, e aí ela contou que acreditava que estava grávida do namorado. Eu digo, nossa. E essa garota que estava falando comigo é a melhor aluna da sala, sempre foi a melhor aluna. A melhor aluna, a de melhores notas, e a garota ainda que tem uma família totalmente católica, e que frequenta, faz parte, sempre fez parte de ser coroinha, todas essas coisas dentro da igreja. A moça exemplar. E aí essa moça exemplar fala, nos comovemos com o desespero, eu, fulano, ciclano, beltrano, e aí nós tivemos a brilhante ideia, vamos comprar um teste de farmácia, para ver se realmente você está grávida. E ali ela falou assim, naquele momento eu fui a escolhida para comprar esse teste de farmácia. Então vocês imaginam uma cidade vizinha a Catanduva, com toda certeza é bem menor do que Catanduva. Então vocês já imaginem o que foi o desfecho da bendita da história. Ela, a exemplar, escolhida para comprar um teste de farmácia. E por que ela? Porque ela mora a 2 quarteirões da farmácia. Ela entra na farmácia onde ninguém conhece ninguém, cidade pequena, ninguém sabe quem é ninguém, e compra um teste de farmácia para no outro dia levar à escola. Quando ela chega na sua casa, a mãe já sabia que ela tinha ido à farmácia comprado o teste e provavelmente já imaginava que era ela a grávida da história. Ela simplesmente disse, tia, não deu tempo de eu falar nada. Eu cheguei e falei, oi mãe. E a minha mãe olhou para mim e falou assim, você acabou com a nossa família. E ela começou a me bater, não tive tempo de falar nada, porque eu não sabia porque eu estava apanhando, só que eu já imaginava, porque aí que ela foi ligar os fatos, a adolescente não liga os fatos na hora. Ela falou assim, tia, ela só parou na hora que ela deu um grito tão grande de dor, e ela quebrou o braço me batendo. E aí que vem a situação da moralidade. Não adianta você oferecer tudo e você não oferecer uma compreensão, e você não oferecer um diálogo, e você não tentar compreender aquilo que estava acontecendo. Né? Quebrou o braço, a filha teve que chamar o SAMU, e aí depois que ela foi conversar com a mãe, mãe, a grávida da história não sou eu, é amiga da escola, contou toda a dinâmica, e aí a mãe lá extremamente triste, chorosa, porque aí que ela foi se dar conta da realidade, da filha que ela estava tentando passar toda a moralidade do mundo e que estava seguindo a moralidade. E aí, de repente, a menina chega e fala assim, olha, eu fiquei 15 dias sem vir aqui, você sentiu minha falta? Porque eles acreditam que a gente, mais de 450 alunos, eles acham que a gente consegue decorar a cara de todo mundo. E eu nem sabia que ela não estava frequentando, porque ninguém tinha falado. Aí eu falei assim, todo mundo sentiu a sua falta. Ela falou assim, porque eu não podia ver, eu estava toda cheia de roxo.
Só que, tia, olha, eu não fiquei com ódio da minha mãe. Eu perdoei ela, não tenho nada assim. Ela não conseguiu me pedir perdão, mas eu perdoei ela. Porque eu consegui me colocar no lugar dela. Talvez eu deveria ter mandado um WhatsApp explicando. Só que eu queria ter explicado na hora que eu tivesse chegado. Eu queria conversar com ela para mostrar que a amiguinha está meio perdida, porque a família dela também não está nem aí. Eu queria ter tido esse diálogo. Pena que só fui conseguir depois que minha mãe quebrou o braço. Então a gente observa. Família responsável pela educação moral e a família perdendo pontos para uma adolescente de 15 anos, que consegue praticar o perdão, que consegue ter caráter, que consegue conversar dignamente e ainda consegue se colocar no lugar de pai e de mãe. Nós observamos muitas vezes que os ensinos de antigamente, de repente tem pessoas de mais idade que conversam comigo que falam assim, meu pai só me dava uma fuzilada e eu já conseguia compreender tudo. Só que a maioria dessas pessoas trazem aquela questão assim, sempre fui justa, sempre fui honesta, sempre tive caráter, sempre tive tudo. Mas eu nunca tive um abraço nem do meu pai nem da minha mãe. Porque antigamente, muitas dessas famílias não conseguiam passar a afetividade porque também não receberam. Só que isto não é motivo para que de repente alguém chegue e fale assim, eu odeio os meus pais porque sempre me deixaram carentes. Pelo contrário, conseguiram compreender o estilo de cultura da época e hoje conseguem ser pessoas afetivas e dar afetividade para os filhos e dar a mesma educação que receberam. Só que muitas vezes que nós observamos na família que esses propósitos não são comuns a todos. Muitas famílias mantêm esse diálogo, mantêm essa moralidade, mas outras pessoas simplesmente não têm essa situação. Ao invés de conversar, dá o celular para que a pessoa vá à inteligência artificial descobrir situações que os pais evitam conversar, que os pais evitam trazer. Então, o primeiro propósito é que se nós estamos inseridos dentro de uma família, a primeira coisa que nós temos que compreender é a questão da moralidade, é a questão do caráter. O que estamos passando diante daquilo que o nosso mestre nos ensina a passar, nos ensina a cultivar. O que estamos fazendo? O que estamos recebendo? Aí, de repente, as pessoas falam, nossa, mas o mundo está caótico. O mundo está caótico porque perdeu em valores. Perdeu nos valores das questões morais. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho traz muito sobre a questão, para o nosso progresso evolutivo, justamente a questão da moralidade. Então, que nós possamos, pelo primeiro propósito, observar os nossos lares e observar se ele tem diálogo, se ele tem evangelho no lar, se ele tem compreensão, o que tem ali dentro. E o outro propósito é justamente a questão da compreensão mútua. Nossa, o que é uma compreensão mútua? Todo mundo conseguir compreender o outro. A garotinha fez isso. A garotinha olhou, poxa, me coloquei no lugar, me coloco no lugar da minha mãe. Deve ter sido um choque, provavelmente, quando a moça da farmácia ligou lá e contou. Só que todo mundo que tem filho está sujeito a tudo quanto é tipo de ligação. É a ligação para falar uma fofoca a respeito da pessoa estar usando drogas, de repente da fofoca da pessoa estar grávida, da fofoca da pessoa ter sofrido um acidente, estar em tal lugar fazendo tal coisa. Só que é interessante que quando a gente fala também da questão da maledicência, que está inserida no cerne da sociedade, maledicência, fofoca, a gente não consegue observar as pessoas ligando umas para as outras e falando coisas positivas. Olha, eu vi a sua filha saindo da mocidade espírita do centro. Nossa, sua filha ajudou a fabricar as pizzas que foram vendidas no centro espírita. Nossa, olha, parabéns.
Eu vi a sua filha estudando lá na biblioteca pública. Não, ninguém fala quando a pessoa está fazendo um estudo, quando as pessoas estão evoluindo. Mas as pessoas falam, eu vi a sua filha, ela estava lá no barzinho com umas 15 adolescentes, todo mundo tomando cerveja, só que não reparou que às vezes a menina não bebe. Só que é interessante, às vezes, para a população, ver a derrocada do outro, porque o ser humano não olhou para si. E quando o ser humano não olha para si, ele não está se compreendendo. A compreensão mútua vem a partir do momento que o indivíduo consegue se compreender. Até que ponto eu posso ir? Para eu saber até que ponto eu posso ir, eu tenho que saber até que ponto eu me conheço. Uma vez dando aula no Senac em Catanduva, eu fiz a pergunta aos alunos: quem daqui teria coragem de matar alguém? Levante a mão. E os alunos não eram alunos de 17 anos, não eram adolescentes. Eram pessoas de curso técnico, de uns 22 anos, tinha gente até de 32 ali. Tinha ali mais ou menos uns 20 alunos. Um levantou a mão e falou assim: eu teria coragem de matar alguém. Ele quase foi assassinado pelos outros, que olharam assim para ele, tipo, então você é um assassino? E claro que este era o mais velho da turma. Aí era uma reflexão que a gente tinha que fazer, eu falei assim, não gente, ele está certo. Vocês todos podem matar alguém. E eu posso matar alguém. Porque nós não sabemos até que ponto nós podemos ir. Porque ao mesmo tempo que a gente está ali conversando com alguém, sendo o melhor amigo, sendo o melhor marido, a melhor esposa, tá tudo ótimo. Aí eu disse, só que chega na sua casa, depois de uma semana que você casou, e dá de cara com a pessoa que você casou com outra pessoa. Como você vai reagir? E vamos imaginar que você trabalha armado. A probabilidade de você perder a cabeça e sair atirando, ou atirar em você mesmo, cometer qualquer coisa errada, é muito grande. Se de repente vocês estão aqui na sala e alguém começa a irritar vocês profundamente, vocês vão isolar. Se essa pessoa começa a provocar vocês porque se isolaram, com toda certeza vai ter alguém aqui que vai levantar e já vai querer dar um chacoalhão no amigo. Então, de repente, nós podemos fazer alguma coisa assim e todo mundo está submetido. Isso significa que todo mundo está submetido a ser o melhor aluno da escola e de repente, você quer saber? Não quero mais estudar, agora eu sou adolescente, eu vou curtir. Começa a usar droga e repete. É a mesma coisa, ninguém nasceu para ser assassino, mas todo mundo um dia pode ser. Ninguém nasceu para ser um ladrão, só que de repente a pessoa pode estar diante de um trabalho onde as coisas estão facilitadas e na hora que o indivíduo vai ver, o indivíduo está lá cometendo abusos financeiros, fazendo coisas erradas, desviando dinheiro, roubando dinheiro. Então nós ainda, neste planeta de provas e expiações, não temos a nossa compreensão. Só que nós temos que ter o quê? Por ensino da espiritualidade, a compreender-se mutuamente. E o que muitas vezes a gente observa, às vezes o indivíduo casa com alguém, este alguém tem um caráter um pouco mais duvidoso e arrasta a outra pessoa junto. Quantas e quantas vezes nós vamos observar famílias, todo mundo fala assim, nossa, olha, extremamente religiosas, e de repente está lá sendo perseguido pela polícia, porque cometeu alguma situação ilegal, porque fez alguma coisa que não era interessante. Então a questão da compreensão mútua, ela vem muito mais profunda do que aquilo que a gente imagina. Para a gente poder compreender o outro, a gente tem que compreender a si mesmo. E a gente tem que saber também quem que é o outro. E por isso, quem é o seu próprio filho também? Quem são as pessoas que te cercam? A sua família, enfim, todo mundo. Então, isso seria a compreensão mútua. Só que a compreensão mútua, ela leva a quê? Ao terceiro propósito, uma evolução conjunta. Nossa, o que é uma evolução conjunta? Sabe quando, de repente, você se conhece, o outro te conhece,
você consegue vivenciar ali dentro dos princípios, o que vai acontecer automaticamente com a gente? A gente vai evoluir, a gente vai crescer. E aí não é só questão, né, igual a mocinha e a sua mãe. Eu estou inserida na igreja, eu sou a melhor aluna. Só que no momento de ter uma compreensão mútua não teve. E aí automaticamente quase estragou uma evolução conjunta. Porque se essa menina de repente olhasse e falasse assim, agora eu tenho ódio dessa minha mãe e eu quero ir embora de casa, tudo aquilo que era para ter crescido teria caído. Então, automaticamente, quando a gente consegue passar pelos dois pontos, eu educo moralmente, eu tenho caráter, eu passo esse caráter, as pessoas realmente sabem quem sou eu dentro da família, porque eu sei que eu estou correndo atrás de uma postura ilibada. E as pessoas que estão comigo também, automaticamente a gente consegue ter uma evolução. E aí eu vou trazer um caso de evolução. Chico Xavier, em determinado momento, estava ali no seu centro. E muitas pessoas terminavam, queriam falar com o Chico. E formou-se uma fila. E Chico ali conversando com um, instruindo, que um monte de gente querendo falar com o Chico. De repente Chico olha mais ou menos aqui, nessa distância, na metade aqui do salão, e ele observa um garoto. E esse garoto ele não tinha os dois braços, tinha só as pernas. E Chico olhou e percebeu que ele também não tinha a cor dos olhos. Os olhos dele eram todo branco. E que tinha uma mãe e um pai que estavam ali, na fila, empurrando aquele garoto. E Chico, já meio ansioso para tentar entender o que se passava com o garotinho, começou a não prestar tanta atenção nas pessoas que estavam ali, na ansiedade de conhecer o garoto. Chamou realmente a atenção de Chico. Quando chega marido e mulher, ambos espíritas, ambos realmente em uma situação de evolução mútua, porque ali tinha tudo, eles conseguiam em harmonia se compreender, se compadecer com determinados tipos de situações as quais viviam. E eles olham para Chico e dizem: Chico, este é o nosso filho, nosso único filho. Ele tem 12 anos de idade. Ele nasceu sem os braços. Chico, ele não escuta, ele também não fala. E ele também é cego de nascença. A única coisa que ele tem são as duas pernas. Nós passamos por 3 médicos da Terra. E eles falaram que ele está com um problema sério nas pernas. E se você pode nos orientar, porque os 3 médicos falam que as pernas têm que ser amputadas. E nós somos espíritas, nós amamos o nosso filho e nós temos um consenso aqui, de que se você, através da espiritualidade, falar que realmente temos que amputar as pernas, nós vamos seguir a medicina. E naquele momento, Chico, em choque, Chico se desestrutura, se desmorona inteiro. Chega Emmanuel, e Emmanuel emana forças para Chico e diz: responde a eles que a medicina está certa. Chico então é tomado no seu coração bondoso e olha para aquela família em evolução mútua e fala assim: os médicos estão certos, com dor no coração, Chico querendo chorar, Chico destruído e a família plena. Nós já imaginávamos que foram 3 médicos, se a espiritualidade está dizendo, então nós vamos seguir a medicina. E Emmanuel diz: fale a eles que eles têm que seguir a medicina, tem que ser feito, segundo a medicina tem que ser cumprido. E naquele momento Chico reproduz as falas de Emmanuel. Eles agradecem e saem. E Chico, com mais um monte de gente para atender, ficou totalmente desnorteado. Realmente não conseguiu exercer um bom trabalho caritativo naquele dia. Chico, ao ir embora, de repente, começa a pensar naquele garoto e chega Emmanuel. Emmanuel chega e diz assim: ei, Chico, hoje você foi meio ruinzinho nas suas coisas, hein? Você está lá preocupado com o garotinho, né? E Chico diz: não tiro ele da cabeça.
Na verdade, não estou conseguindo compreender. Percebi uma família tão evoluída e de repente um garotinho tão penalizado, Emmanuel, ele vai virar isso daqui. Ele não vai ter mais pernas, mais braços, ele não vai ter mais nada. Não sobrou nada, Emmanuel. Como que eu vou ficar equilibrado diante de uma situação dessa? E Emmanuel diz: Chico, este garoto está na sua 12ª encarnação. Por 11 encarnações seguidas, ele tirou a própria vida. E ele estava pensando, com a única coisa que ele tinha, as 2 pernas, em tirar pela 12ª vez. Então a espiritualidade não quer que os filhos fogem às situações. Foi colocado numa família justamente em grande evolução para justamente fazer cumprir algo que o impediria, porque não é fato das pessoas virem para exterminar a própria vida, as pessoas têm que evoluir. Naquele momento o Chico consegue compreender que aquele garotinho realmente com as pernas poderia em determinado momento sair correndo, embora não enxergasse, mas poderia realmente conseguir um dia tirar a própria vida e perder mais uma vez a existência. E se de repente mandam uma criança desta para um tipo de família que não tem educação moral, que não tem nenhum tipo de compreensão e que não está evoluído, automaticamente não iria dar certo e o garotinho teria perdido a 12ª existência. Então nós não sabemos quem nós temos na nossa família. Às vezes a gente olha e fala assim: esse esquizofrênico que eu coloquei no mundo, e sai por aí ofendendo o filho que colocou no mundo porque não se conforma, porque não é perfeito, porque tem ali, vê coisa, tem isso, tem aquilo. Acontece a mesma coisa quando a pessoa tem filhos com autismo. E aí muitas vezes, ao invés, o professor tá lá, por favor, tem alguma coisa estranha acontecendo, leve ao médico. E a pessoa olha e fala assim: ele não tem nada, vocês estão arrumando defeito no meu filho. E às vezes você não está dando o amparo necessário para o seu filho. Assim como quando você tem um filho perfeito, ele não sai de dentro do quarto e você não percebe que às vezes ele está dentro do quarto pensando em suicídio porque está depressivo, revoltado com alguma coisa, chateado porque está sofrendo bullying, ou então está na internet fazendo coisas que não devem, porque muitas vezes você não tem aquela evolução nem você nem o seu marido para conseguir ter uma compreensão para ver o que está acontecendo. Então muitas vezes aquele indivíduo todo problemático, todo adoentado está na sua vida justamente para que você acorde, para que as famílias consigam observar ele como um indivíduo que necessita de amor, que necessita de afeto. E muitas vezes onde está a cabeça dos pais? Na materialidade, no egoísmo, está longe da questão evolutiva. Então essa história é justamente para a gente compreender que o terceiro propósito, tudo quando nós temos evolução, conhecimento, propósito de vida, as coisas vão caminhar. Porque o quarto propósito é justamente o resgate de débitos. A maioria das pessoas que estão inseridas na nossa família são pessoas que nós já tivemos problemas gigantescos lá atrás. Mas eu amo meu marido, ele é tudo para mim. Hoje, talvez há 3 encarnações passadas, é justamente aquela pessoa que você mandou matar, que você exterminou, que você brigou, que você roubou, que a gente fez algo. Então muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas como é que eu vou conseguir ter compreensão mútua dentro da minha casa? Como eu vou conseguir evoluir com aquele ser que está ali, que me atazana todos os dias, que chega bêbado todos os dias, quebrando a casa? Você vai conseguir harmonizar quem está do seu lado. Primeiramente, o filho vê e está com medo, converse com o filho. É ali mesmo que você já vai passar para ele: olha como que é ruim beber. Olha como que é ruim determinados tipos de situações.
Às vezes a pessoa vai falar assim, ele bebe. Também o vô bebia, o pai bebia, todo mundo. Ó, que porcaria de família que eu fui me inserir. Não. Para de repente a pessoa ter um vício desse, a pessoa traz uma dificuldade enorme, uma tendência muito grande que ela tem que vencer para não ir lá usar o vício. Só que muitas vezes ela não consegue. E é aí que está, justamente, onde tem que entrar a compreensão, o diálogo. Opa, tá bom, você foi lá, você bebeu, ok, você arrebentou tudo, ótimo. E tenta trazer essa pessoa para a luz, para a compreensão, para os lugares que vão falar sobre Deus, que vão poder auxiliá-lo. Não sei se vocês já repararam, a maioria das casas de recuperação de alcoólicos, de drogas, sempre é ligada a uma instituição religiosa, que é justamente onde o indivíduo vai conseguir compreender que existem outras coisas além daquelas facilidades. Então, aquele parente difícil, como está lá no Evangelho, aquele parente difícil, ele precisa de uma grande compreensão. Ele é devedor e muitas vezes está inserido naquele vício, porque lá 3 encarnações passadas, a gente o ajudou a ser uma pessoa que conheceu os vícios. Uma vez, uma mãe chega para mim desesperada e fala assim, eu não sei o que eu faço, meu marido usa maconha. E ele fica fumando a maconha na frente do nosso filho de 3 anos, e ele pega, fica assim, ó, ele joga no chão e o menininho pega e fica imitando. Então, automaticamente, o primeiro propósito já não está cumprindo. Não está dando educação moral. Ele está ensinando a pessoa como que se utiliza de uma droga. A criança não sabe o que é uma droga, mas ele está aprendendo pelo modelo pai, que infelizmente não está sendo um bom modelo. Vamos imaginar que esse menino cresce e segue o modelo do pai, não da mãe desesperada. Automaticamente, vamos supor, daqui 3, 4 encarnações, tá lá o cara que iniciou o filho no vício, regenerado, brigando porque o filho é drogado. Então, todas as nossas ações vai ter uma reação. Então, todos os débitos que a gente tem, que a gente fez, que às vezes a gente promove, e eles estão ali dentro da família, porque é ali que a gente tem que estar inserido. Ninguém está no lugar errado. Todo mundo está no lugar que deveria estar, com as pessoas que deveriam estar, que são essas que vão trazer para a gente aquilo que a gente precisa para a nossa caminhada, para a nossa, mais uma vez, tentativa de evolução espiritual, para que depois a gente possa colher os frutos das pessoas que a gente conseguiu ser, aquilo que nós conseguimos fazer. Então, diante da escola da vida, que a gente possa tentar ser o melhor aluno possível que a gente consegue ser, para conseguir passar os degraus, para ir evoluindo e um dia realmente chegarmos à imagem e semelhança do nosso modelo mestre, Jesus, que foi amor, humildade, afetividade para todos, que curava, que tinha percepção para ver o sofrimento e não fugir do sofrimento, pelo contrário, ir em cima, consolar, compreender, instruir. E por isso mesmo que está lá no Evangelho, espíritas instruídos, porque apenas através de grandes instruções que nós vamos ter paciência com as pessoas difíceis, tolerâncias e conseguir compreender de uma forma mais global e não tão imediatista como a gente vê hoje nas famílias. E me deu problema? Ó, amanhã minha advogada te liga, tá? A gente vai se separar, que é muito do que as pessoas fazem hoje. Fogem da situação, ao invés de cumprir os propósitos que vieram aqui cumprir. Então, que a gente possa não fugir da escola como muitos alunos fogem, de falar, eu não vou não, depois é o conselho tutelar tentando levá-lo lá. Dessa vez não vai ser o conselho tutelar que vai trazer nós para a vida, e sim muitas dores e muitas expiações, como o garotinho que estava tentando fugir pela 12ª vez. Que a gente não cometa isso com a gente, mas pelo contrário, que a gente possa melhorar a cada dia. Era essa a mensagem deste domingo. Obrigada. Que mensagem! Você vai fazer prece ou sou eu? Se você quiser, está cansado de falar? Não,
Amado Mestre Jesus, vós que é todo amor, toda bondade infinita, e que ouve nossas orações suplicante te pedimos nesse momento teu auxílio, teu amparo, teu abraço amigo para as pessoas carentes de amor, obsediadas, depressivas, para que elas se sintam nesse momento mais calma, pacífica. Pedimos também, Jesus, teu auxílio a irmãos nossos hospitalizados nesse momento, internados, em consultas, um pedido geral para todos os hospitais. Hospital aqui de Pirangi, seguindo o nosso bom pensamento, aqueles irmãos nossos no mundo das drogas, que eles possam, através de nossas orações, abrir a mente, ter consciência do que estão fazendo, abandonando de vez o vício das drogas, se reintegrando à sociedade, na prática do amor, da caridade. Um pedido aos asilos no geral, aqui em Pirangi nós temos o Recanto Santa Rita de Cássia, um lugar para a gente visitar, abraçar aqueles nossos irmãos moradores no Recanto Santa Rita de Cássia, ouvir suas histórias de vida. Como é bom, 10 minutos, 15 minutos, uma vez por semana, estar com eles. Um pedido também aos nossos irmãos diabéticos, cancerosos, para que eles nunca percam a vontade de viver, tendo em mente que tudo passa. Agora vamos até nossos lares. Vamos entrar pela porta da frente, mentalmente, a equipe espiritual visitando o lar de cada um de nós. Aquele familiar necessitado, adoentado, recebendo energias fluídicas, balsâmicas, curadoras. O lar de cada um de nós sendo energizado, energias fluídicas, balsâmicas, curadoras, pairando por toda parte, desde o alicerce até o teto de nossa casa, para que reine a paz, o amor, a esperança sempre. Dentro de instantes, cada um de nós, ao sermos chamados, vamos receber o passe ou a aplicação. Vamos entrar com muita fé, de acordo com nossa necessidade, com o nosso merecimento, que possamos alcançar aquilo que viemos em busca nesta manhã de domingo. Que cada um de nós tenhamos um bom domingo, uma boa semana.